E aí, gente, tudo bem? Preparados para decolar? Porque olha, hoje esse programa tá do jeito que eu gosto. Eu tô recebendo aqui, tô tendo a honra de receber esse menino, eu tenho que chamar ele de menino, porque ele tem 15 anos e é um estouro. A história dele é incrível. Então eu quero que vocês deem as boas-vindas ao querido Pietro Cepeda. Fala aí, gente, tudo bem com vocês? Gente, esse menino é pura luz. O Pietro, ele que é empreendedor, ele é escritor, mentor e ele é palestrante da Apollo. A Apollo que é uma mega empresa que tem aí N famosos que são associados. E o Pietro, com 15 anos, já faz parte desta empresa. Pietro, que história é essa, meu filho? Que coisa essa sua vida maravilhosa, cheia de sucesso. Conta pra Amém. gente. Foi... Inclusive, até postei um story esses dias falando um pouco sobre isso, né? A minha mentora, a Kelly Singularidade, ela postou uma narrativa minha, contando a minha história, tudo mais. E lá eu falei, né, no story final, tudo é o jogo do longo prazo. Tudo é você plantar no agora e colher no depois. Muita gente pode achar que o seu sucesso que você tá vendo aí, de, nossa, você estourou do nada, ou foi sorte. Não. O que eu tenho hoje foi resultado de coisas e ações que eu plantei desde os meus 12, desde os meus 11. E o que eu tô plantando agora, eu também vou colher depois. Com certeza, com certeza. Então é jogar o jogo do longo prazo. Inclusive o Pablo, é um negócio que eu acho até sensacional nisso, ele fala que ele não entra em nenhum negócio que não dê lucro a longo prazo pra ele. Se for lucro imediato, ele não vai. Vocês estão entendendo por que esse menino é especial? Ô, gente, eu fico lembrando, eu com 15 anos, eu era meio diferentosa porque eu sempre fui muito arrojada, eu nunca me contive com aquilo que eu tinha uma visão de futuro, né? Eu era uma visionária na minha escola, quando eu tinha lá meus 15 anos também. Inclusive, eu comecei o meu trabalho, que eu exerço até hoje, faz 30 anos que eu tenho de profissão, mas ele começou com 15 anos. Eu organizava excursão na escola com 15 anos. Então o povo falava, vamos lá, a gente morava no interior, vamos lá para São Paulo no Play Center, quem faz? Eu faço. Vamos lá assistir o Jô Soares, quem faz? Eu faço. Então, assim, eu acho que a gente tem isso, é uma coisa que também que nasce com a gente, né, Pedro? Com certeza. Isso é uma coisa que já vem sua e sem dúvida a família, né, que é a base, e com certeza incentivou muito você para chegar onde você está. Ô, gente, o Pietro, só para vocês entenderem. Ele saiu agora há pouco tempo, ele estava no La Casa Digital. E eu conheci ele a primeira vez no dia em que ele foi selecionado. Porque como é que foi a história? Nós estávamos lá, eu e meu filho, até depois vou passar o corte aqui para vocês que a gente fez. E o Alexandre, meu filho, desafiou o Pablo a montar o cubo mágico. E nesse dia, inclusive, o Alexandre estava muito doente, ele estava com muita febre, ele estava com 39 graus de febre e ele estava lá. E aí, o Alexandre desafiou o Pablo colocou ele para montar o cubo lá em cima e saiu andando pelo corredor. Quando o Pietro fez uma pergunta, né? Eu fiz uma pergunta pro Pablo. Aproveita que ele tava do meu lado, eu falei, Pablo, também tem uma coisa pra te falar. Aí ele virou pra mim e falou, fala. Aí eu falei, Pablo, eu escrevi meu livro, Empreendedorismo Não Tem Idade, e eu queria te entregar, porque você foi uma das minhas maiores inspirações, inclusive um dos motivos de eu ter feito esse livro. E como você é uma inspiração pra mim, eu queria te entregar. Aí ele já começou, então vai direto pro Ele agradeceu tudo, mas ele falou, agora manda a pergunta. Aí eu fui... Você inclusive, já tinha essa pergunta na mente ou você mais teve ou que menos, criar ela na hora? Teve que ser na hora, porque assim, o evento que a gente tava era totalmente propício pra isso. O evento era a arte de fazer perguntas. E depois ele falou, como que é uma estrutura de uma pergunta boa. É você jogar a pressão pro outro. E foi justamente o que eu fiz com ele. Eu falei, Pablo, como que você tem coragem de não deixar um jovem empreendedor como eu participar do La Casa? Como que você tem coragem de não deixar eu participar? Aí ele, eu não tenho coragem, eu não tenho nada a ver com isso, não. Aí ele me colocou lá pra cima do palco, teve a votação do vídeo e eu entrei. Tá bom, gente? Tá bom pra vocês? Não, e daí foi assim,
O Alexandre foi lá, fez o cubo, montou. Daí ele falou, o Pablo até falou com ele, você quer entrar no La Casa? Você fez vídeo? Eu fiz vídeo. Mas o Ale, o meu filho, eu vou confessar, ele não tinha esse desejo de entrar no La Casa. Ele não tinha, tá? Então, e ele tava lá por quê? Porque eu queria que a gente entrasse como mãe e filho, não era para ele entrar. E aí, quando passou o vídeo do Pietro, eu falei, gente, não tem nem... Eu falei, não põe a gente. Não, me tira daí, põe o Pietro. Não tinha nem como a gente concorrer. Não era concorrer, mas era assim, não fazia sentido deixar o Pietro de fora. Gente, com 15 anos, ele já tem um livro. Aliás, hoje, Pietro, você sabe que você carrega uma imagem, né? Muito forte, um exemplo, as pessoas estão se inspirando em você. Amém. Né? Para essa geração, inclusive do meu filho, né? Que está aqui assistindo a gente gravar. Então, eu falo, olha lá, Ale, porque o Ale gosta de escrever, eu falo, olha lá, Ale, olha o Pietro, né? Olha lá, você viu o livro? Ele falou, ai mãe, eu vou lá, vamos lá que eu quero ver ele. Então, como é que você enxerga hoje essa responsabilidade que caiu sobre você com 15 anos? Vamos lá. É surreal. Porque, assim, ninguém tem uma vida predestinada a ser assim. Uhum. Tudo vai conforme as nossas decisões, conforme o que a gente planta nos tempos passados. Uhum. Então, eu decidi me encaminhar para um lugar diferente, para uma rota diferente, que os outros os jovens hoje em dia não seguem. Uma coisa que eu aprendi, que eu acho muito sentido de falar agora, em relação aos jovens, é que muita gente hoje em dia está normalizando coisas comuns, mas que não devem ser. Qual que é a diferença de comum e de normal? Hoje, o que é comum, o que é normal para um jovem da minha idade, de 15 anos? É sair para festa de aniversário, sair com os amigos, brincar e socializar com a família, praticar algum esporte, alguma atividade física. Isso é o normal. Uhum. Mas hoje, o que está sendo comum entre os jovens da minha idade? É ir pra festa, beber, fumar, gastar tempo com coisa que não deve. Uhum. Então, eu decidi não viver essa vida. Eu decidi colher e andar por um caminho diferente. Uhum. Então, eu até tava falando com um amigo meu ontem. Mano, eu acho que eu devo ser a pessoa que vive um efeito borboleta sensacional, assim, da vida. Por quê? O que é efeito borboleta, pra você que não sabe? Efeito borboleta é aquilo que é um momento muito específico na sua vida que, se você tomasse uma decisão diferente, você muito provavelmente não estaria onde você está hoje. Uau. E se eu trocasse um sim por um não, eu não estaria sentado nessa cadeira agora. Uau. Por incrível que pareça. O que aconteceu? A minha mentora, ela veio pra minha casa, aquela singularidade, ela falou assim: eu tô num processo de lançamento do meu livro, eu vou fazer um evento, todos os palestrantes já estão confirmados e eu não achei o único. Aí ela me fez uma pergunta: Pietro, o que você faz? Eu tava jogado assim na cadeira, porque eu tava com 12 anos na época, não tava nem ligando o que tava acontecendo na mesa, e só pelo fato dela ter feito essa pergunta pra mim, eu não sabia nada de linguagem corporal ainda, não estudava muitas das coisas que eu sei hoje, mas eu senti de me colocar na postura, impostar a voz e começar a falar: não, meu nome é Pietro, tenho 12 anos, tô preparando pra fazer meu curso online, tô fazendo isso. Aí, pra ela ter analisado a minha comunicação verbal e não verbal, ela falou assim: Pietro, você quer palestrar no meu palco? Na hora eu falei: eu quero. Com 12 anos. Com 12 anos. Por quê? Porque eu entendi com clareza o que ela tava me mandando, o convite que ela tava me mandando, e principalmente porque eu tava me sentindo chamado por Deus. E eu simplesmente não podia deixar isso de lado. Caramba. Eu falei: não, eu vou fazer, eu vou ir. Aí meus pais: filho, você tem certeza? Olha o que você tá se metendo. Olha o tamanho da responsabilidade que você tem. Eu falei: não, pai, eu quero ir. Eu vou. A partir daí que comecei a estudar comunicação, comecei a me desenvolver muito mais. E respondendo a sua pergunta, só dando um contexto, né? Claro. Pra responder a sua pergunta. Como você se sente hoje em dia tendo essa responsabilidade das pessoas se inspirarem em você? Eu entendi que eu vivo isso desde o primeiro dia da minha palestra, desde a minha primeira palestra, que foi no início dos meus 13. Porque naquele dia foi um baque que do nada eu era um jovem comum, e depois que eu desci do palco, famílias falaram: não, eu vou te mostrar pro meu filho, você virou referência pra minha família. E eu falei: meu Deus, olha o que tá acontecendo. E hoje eu entendo que toda vez que alguém, inclusive eu falei isso na minha palestra de sábado, toda vez que alguém fala isso
eu recebo mensagem no meu direct, gente falando pessoalmente comigo, gente indo pra palestra de evento de grandes players e falando que eu tô indo por sua conta, eu tô indo porque você vai palestrar. Eu falo, amém, que eu consegui transformar a sua vida, mas eu só fui uma ponte. Quem fez foi Deus. A Amém. honra e toda a glória é dele. Amém, amém. Ô, Pietro, agora você tocou naquilo que faz o meu coração bater mais forte. Tem duas coisas que quando eu olho pra você que faz o meu coração bater muito forte. Vou confessar. Primeiro, a sua garra. Amém. Esse seu chamado e a sua juventude, né? Porque eu tenho filho, então... eu olho pra você e falo, puxa, que bom ter uma referência pra mostrar pro meu filho, né? E aí eu quero te perguntar o seguinte: desde quando que você tem essa intimidade, esse relacionamento com Deus? Que pergunta boa. Eu gosto muito de responder isso. Por quê? Eu entendo verdadeiramente quem é Deus, o devido relacionamento que eu devo ter com ele para alcançar os meus objetivos e tudo mais, não faz muito tempo. E eu sou cristão desde que eu nasci. Caramba! E eu não... Porque assim, eu vivi uma realidade diferente. Eu consegui entender quem realmente era Cristo, que Deus não é aquele que julga, que castiga, mas Deus é amor. Uhum. Deus é seu amigo, Deus é seu pai. O que ele mais quer ter com você é relacionamento. Uhum. Pra você ter ideia... Deus, ele quer muito entrar na sua vida e ter um grande mover dentro e fora daquilo que você vive. Mas ele é um verdadeiro cavalheiro, porque ele tá todos os dias na sua porta, só esperando você abrir. Quem toma atitude é você. E o que a Patrícia falou no sábado foi sensacional. Ai, mas tá me faltando oportunidade, porque Deus não me dá isso, Deus não me dá aquilo. E ela falou, eu imagino Deus falando, peraí, eu já te dei uma oportunidade de você acordar mais uma vez. Eu tô te dando seus pulmões funcionando, seu coração batendo, seu cérebro funcionando, suas pernas, seus braços, sua família. Tô dando tudo pra você. Agora só faz sua parte. Sensacional. E o que eu entendi nessa parte do chamado, né? Desse propósito, da viagem no propósito. Que assim, o que meus pais sempre falaram pra mim, filho, não é sobre holoforte, não é sobre câmera, não é sobre palco, não é sobre filmagem, não é sobre seguidores, não é sobre isso. É sobre viver o propósito. E deixa eu te falar uma coisa, filho. Se você vive o que você vive hoje, é porque você escolheu, porque você entendeu. Mas se por alguma vez você falar que não quer mais estar no propósito do Senhor, que você não quer estar mais nisso, infelizmente é próximo. Porque a obra que o Senhor tem para essa nação é muito maior do que a sua vontade. Uhum. Então, sim, a sua vontade tem que estar alinhada com a dele. Uhum. Porque se você não tiver próximo, ele vai chamar outro, ele vai buscar outro, porque o chamado, o propósito e a obra que ele tem para fazer nessa nação é gigante demais para estar só nas suas costas. Uau, que forte, hein? Pois é, e é sobre isso. O Viagem no Propósito, Pietro, o nome, né, desse podcast é muito mais do que o simples fato de você fazer uma viagem. A nossa vida é uma viagem. Com certeza. Então, o Viagem no Propósito é sobre isso, sobre a nossa trajetória aqui, né, da onde saímos e aonde vamos chegar, né? Então, toda viagem, ela requer isso, da onde estamos e para onde vamos, né? Nós estamos alinhados a um propósito. Tem até aquela mensagem naquela fala da Alice, no País das Maravilhas, sabe? Que ela tá perdida e ela encontra aquele gatinho roxo. E ela falou, me tira daqui, por favor, não sei onde é que eu tô perdida. Aí ele faz a pergunta-chave pra ela. Tá bom, mas pra onde você quer ir? Ela falou, não sei, eu só quero sair daqui. Aí ele, se você não sabe pra onde você quer ir, qualquer lugar basta. E foi embora. Cara, se você não tem um lugar, um propósito e um caminho definido, qualquer lugar basta pra onde você pode ir. Exatamente. E aí é por isso que a gente vê as pessoas frustradas, é por isso que a gente vê as pessoas por aí acabando-se na droga, nas bebidas, porque a pessoa não sabe pra onde ela quer ir, né? E, infelizmente, e isso é a realidade da maioria, você é uma minoria. Né? E é por isso que, muito sabiamente, seus pais têm instruído você, né? Porque, assim, se você, de alguma forma, parar no meio do caminho, Deus vai chamar outro porque essa é a nossa missão. Eu tenho falado muito aqui, né? Que Deus tem levantado generais. Amém.
Ele tem levantado generais e ele está pincelando. E nós que estamos aqui no Alphaville, né? Nós vamos até falar um pouquinho sobre a sua vinda para cá. Mas nós que estamos aqui, nós percebemos que Deus tem resgatado. Então tem vindo gente de tudo que é canto. E é como se a gente fosse um imã e a gente vai se conectando. Eu me conecto a você, que conecta com ele, que se conecta. E eu vejo, a gente fala aqui do Pablo, né? Fala, o Pablo. Mas eu não sei você, mas o que me conectou ao Pablo foi a mensagem do reino. É isso. Entendeu? E é isso o que tem feito a gente caminhar, né? E aí, Pedro, você estava me contando que você nasceu em São Paulo, né? Exatamente. Eu nasci lá em São Paulo, na Zona Leste. Inclusive, é até engraçado falar isso. Quando eu entrei no La Casa, o Pablo postou o meu vídeo, postou um momento lá no Instagram dele, e eu fui dar uma olhada nos comentários. É engraçado demais ver a galera me aloprando. Como que entra pro La Casa? Mora no Alphaville. Mora no Alphaville, tem que ser rico. Aí eu falei que fiz 5 dígitos, aí falou, fez 5 dígitos e os pais investiram 6 e não sei o quê. A gente deu risada um monte lá em casa. Mas o que acontece? Quem vê close não vê corre. E eu não nasci lá, aqui no caso, não nasci aqui. Teve realmente uma jornada árdua pra vir pra cá. Inclusive, nessa parte de entender o chamado e não desistir. Por quê? Uma das experiências que eu tenho mais fogo de falar agora é sobre justamente o meu início. Porque eu tô pegando muita gente agora, tô lidando com muita gente que tá começando novamente, né? Tá começando no digital, tá se reerguendo, tá querendo ir pra novos horizontes, ir pra novos caminhos. Usado você como referência. Isso. E eu sempre tô contando essa história. O que acontece? Na minha infância, com 11 anos, quando eu falei para os meus amigos, tô pensando em fazer um curso online e tudo mais, sobre edição de vídeo, que é na área que eu mais tenho me interessado, que eu mais tô estudando agora. 2 amigos meus. E eles falaram assim pra mim, ei, faz isso não. Não entra nessa daí não é pra você. Aí eu falei, mas tem gente mais nova do que eu fazendo isso, já tá ganhando dinheiro na internet com isso. E por que eu não posso fazer? Aí eles, não, é pra gente especializada, é pra gente que já tem mais macete, que já tem mais malemolência no mercado. Não vai nessa não. Aí eu falei, por que vocês estão falando isso? Qual que é o sentido da coisa? Sabe o que eles fizeram? Eles pegaram a profissão que eles queriam ser na época, então, um queria ser advogado, outro queria ser médico, e eu queria ser um editor de vídeo. Aí o que eles fizeram? Eles foram no Google, pegaram o salário médio que cada um poderia ganhar. Aí tava lá, médico, 5 mil mínimo. Tava lá, advogado, 5, 6, 7, até 10, 8. Médico até mais. Tipo, tô falando um valor hipotético assim só pra galera que tá aí de casa entender. E o meu editor de vídeo pode chegar até 3 mil reais. Aí eles me mostraram aqui, você tem certeza que você quer seguir isso? Você tem certeza que vale a pena? Olha o quanto você vai ganhar e olha o quanto a gente vai ganhar. Nossa, que coisa, cara. Aí eu, tá bom. Essas vozes. Não ouvi, segui meu caminho. Lógico. E hoje eu tô aqui. Glória a Deus. Incrível. E você sabe, Pedro, que eu passo um perrengue na minha casa. Vou confessar isso aqui, né? Porque o Alexandre, que tá sentado ali com uma cara... como quem diz assim, tá vendo, mãe? Ele tá ali falando assim, tá vendo, mãe? A cara dele é essa. Por quê? Eu até tava vendo um vídeo seu, você tava falando do Fortnite, né? Porque o que acontece? O Alexandre... Ele passava, né, muito tempo no celular com jogos. E eu fico muito aflita de vê-lo, ele tem 11 anos, tá? Perdendo tempo com o celular, com jogos, tá? Aí agora vai ser um negócio aqui que vai ser vou tomar umas lapadas, mas tá bom, tá? Tô aqui disposta. Então, o que acontece? Mas isso é uma coisa real, tá? Então, o que acontece? Ele ficou muito... Quando ele ganhou o celular o ano passado, ele ficou muito... Então, você encontrava ele, tava assim. Então, Alexandre, você quer comer? Tá, fiz. Não sei o que, tá. E só jogando. Falei, gente, pelo amor de Deus. Daí, um dia ele falou... Não, porque eu criei um canal no YouTube e tal, e tô postando lá os negócios. Falei, legal, Ale. Ele, meu vídeo viralizou. Poxa, legal, Ale, bacana. E daqui a pouco, eu senti que eu tava perdendo meu filho pro celular. Porque eu venho de uma geração,
sua mãe tá aqui, ela vai me entender, e muita gente na casa vai entender também, que a gente brincava na rua, que o legal era você socializar, entendeu? Que o não fazer nada era muito importante. Aliás, eu acho ainda, continuo achando... Nossa, tem uma coisa legal pra falar. Que assim, nós estamos... Segura aí que você vai falar. Tá. Não esquece. Que nós estamos numa geração que tem que estar toda hora ocupada. Então, até a gente estava aqui nos bastidores conversando, o cara falou assim, eu vou viajar, vou ficar 5 horas no carro e eu precisava de alguma coisa para fazer nessas 5 horas. Eu falo, cara, não faz nada. O ócio, a mente vazia é muito bom, né? Muito produtiva a mente estar vazia. Mas a gente está numa velocidade das coisas que as pessoas não sabem não fazer nada. E aí eu falei, não, Alexandre, vamos fazer o seguinte, nós vamos tirar aí com um acordo com a família, que o pai mora em Belo Horizonte, ele foi viajar e ficou 1 mês sem celular, 0, só para falar comigo, que ele entrava e tal. Passou uns 20 dias, ele falou assim, mãe, ele me ligou, falou, mãe, você sabe de uma coisa? Eu tô achando muito bom essa coisa de não fazer nada, de não pensar em nada. Eu falei, ufa, que bom. Tem um porquê disso. Né? Tem um porquê. Foi muito bom. Ele aí começou a ler mais, né? Ele leu agora, ele acabou todos os livros do Percy Jackson, agora já está na temporada número 2, ele, né? Então, eu acho assim, Pedro, a sua responsabilidade é tão grande, porque veja só, você é um menino que começou no digital. E eu sou uma pessoa que acha que o digital, para uma criança com 11 anos, você é um adolescente, um jovem. Ele é uma criança ainda, entrando aí, né? Então, olha que conflito, né? Do digital pro mundo... Real. O digital também é real, né? É que ele só é digital. Mas, enfim, entendeu, né? Como é que a gente equilibra isso? Como é que você vê isso tudo? Antes, só deixa eu contextualizar uma coisa que eu acho muito interessante falar agora. 2 coisas. A primeira, tem um porquê desse negócio de não fazer nada. Que acho que muita gente, se não me engano, é chamado de ócio produtivo. Que é pra... Existe um negócio que é chamado de pirâmide do desenvolvimento. O que é isso? Deixa eu explicar pra você que tá aí me vendo. Toda vez que você vai fazer alguma coisa, existe a pirâmide. O que é? Principalmente pra criança. Isso se aplica muito mais pra criança e pro jovem. O que acontece? Tem uma pirâmide e, logicamente, ela tem 3 pontos. Para uma pirâmide cerebral funcional, o que ela precisa? Tá aqui o primeiro ponto. Esse primeiro ponto é a mente. Aqui tá o ócio e aqui tá a imaginação. Esses 3 pontos, eles compõem uma ideia, eles compõem a criatividade. O que hoje está acontecendo muitas vezes nos jovens? Eles não estão tendo esse último ponto da pirâmide. Então tá tédio, né, mente, tédio, celular. Tédio, celular. Tédio, celular. E não desenvolve a imaginação, não desenvolve a criatividade. E isso é horrível. Então, quando você não faz nada, quando você está nesse ócio produtivo, você deixa a sua criatividade fluir e você completa a pirâmide. Faz mente, tédio, imaginação, ideia, criatividade. É a pirâmide da criatividade. E para você desenvolver ela bem, você precisa largar a tecnologia do fazer e fazer e fazer o tempo inteiro. Outra coisa, por que tá todo mundo assim? Por que tá todo mundo elétrico, energético? Por que todo mundo necessariamente tá precisando de ficar no celular o tempo inteiro? Por conta da geração que a gente tá acostumado a viver diariamente. Os adultos, eles vivem uma realidade diferente dos jovens em relação a isso. Os adultos é o tempo inteiro trabalho, e isso ocupa a mente. Os jovens é o tempo inteiro celular. E como hoje em dia os vídeos curtos viralizaram e estouraram, tá todo mundo usando, a gente tem que ouvir, passou de 1 minuto vira podcast, 10 minutos é muita coisa, tem gente que não consegue ler, tem gente que não tem paciência de ver um vídeo de 10 minutos, ensinando, aprendendo alguma coisa em relação à produtividade, e tem um porquê. Esses vídeos que viralizaram, esses vídeos curtos, a maior parte deles, o propósito é ficar jogando dopamina barata, pro seu cérebro ficar absorvendo. Pega aí. E seu cérebro, logicamente, ele precisa de dopamina pra funcionar, pra gerar ideias e criatividade. E quando você só se alimenta de dopamina barata, o seu cérebro vai ficar pedindo isso toda hora.
Então, me dá mais vídeo curto, me dá mais vídeo rápido. Eu preciso de aceleração rápida. Eu preciso de prazer momentâneo e imediato. É isso que o seu cérebro fica pedindo pra você o tempo inteiro. Então, se você não governa, se você não lidera, se você não domina sobre o seu cérebro, você vai cair pra isso o tempo inteiro. E vai ficar horas e horas assim, ó, o tempo inteiro. E é isso que não pode. E aí já vai pra resposta da pergunta que você me fez. Como que você vê essa parte do digital com o mundo real? É só saber se controlar e os pais controlarem os filhos. Eu também era desse jeito, igual o Alexandre. Eu passava o tempo inteiro no jogo, eu passava o tempo inteiro... Meu dia se resumia. Aula online, parava com isso, entrava no videogame, passava horas no jogo, saía, ia pro YouTube e buscava os mesmos conteúdos dos jogos que eu tava jogando. Eu não saía dessa imersão, eu ficava o tempo inteiro assim, tá ouvindo, Alexandre, daí? E o que meu pai fez? Ele falou, filho, já que você gosta tanto de ver isso, já que você gosta tanto de ouvir isso, já que você gosta tanto de ficar nessa imersão desse conteúdo, por que ao invés de você... por que ao invés de você... Olha lá, eu quero que você receba esse recado, é pra você, tá? Meu pai falou o seguinte pra mim, filho, por que ao invés de você ficar recebendo, tendo esse conteúdo o tempo inteiro pra você, por que ao invés de você ficar sempre como um consumidor, você não vira um produtor? Por que ao invés de você, já que você gosta tanto de fazer isso, por que você não faz o seu, coloca a sua mensagem, faz um canal no YouTube, ensina ou mostra pras pessoas aquilo que você sabe, aquilo que você gosta de fazer nos jogos? Ao invés de você ficar dando audiência para as outras pessoas, façam com que outras pessoas deem audiência para você. Você mostrando como você faz, como você joga. E foi justamente o que eu fiz. Só que era travado. Tudo bem, eu já tinha contato com a câmera, porque o meu pai... Eu sempre fui um garoto que adorava contar história, que adorava ouvir história. Gostava muito de falar, eu sempre fui muito elétrico. E falante. Dá pra perceber um pouco aqui agora, inclusive. Mas... Isso é seu, né? Meu pai, o que ele fez? Isso, inclusive, eu dou esse conselho pra muita gente que fala, eu não sei onde começar, meu filho tá nessa, o que eu faço? O que eu falo pros pais? Eu falo pra eles fazerem justamente o que meu pai fez comigo. Pega o que o seu filho faz, o seu filho gosta de fazer e usa como potência. Os meus pais viram isso em mim. Eu não achava que eu tinha uma aptidão ou uma grande habilidade em nada. Mas meus pais, através desse negócio de ficar jogando, de ficar absorvendo muito conteúdo, eles pegaram, epa, tem um negócio criativo aí. Vamos usar isso como potência, vamos potencializar isso e fazer com que isso vire algo produtivo. Sensacional. No entanto, que hoje eu transformei meu consumo em negócio. Consumo de vídeos em negócio. Perfeito. E aí lá atrás, ó, eu que tô aqui com o meu futuro escritor, produtor, enfim, que conselho você dá? Agora eu tô falando aqui como mãe, trouxe o Alexandre que tá aqui ouvindo, né? Para que o que o Pietro tá passando serve para mim, serve para ele. Gente, olha a importância olha a mensagem que esse menino carrega, olha só. O que você disse para mim? O menino que tá ali, tá? Você viu que ele estava sentado ali no celular, né? Exatamente fazendo tudo o que você estava falando e ele estava fazendo. Eu falei, gente, o que é isso? Tô vivendo exatamente isso. Então, que mensagem? Como é que a gente começa, Pietro? Então, assim, o meu filho gosta muito, né? Ele é mais tímido, você vê que ele, né? O jeitinho dele, ele é mais, né, na dele. E eu preciso aproveitar. Como é que eu faço? Qual que você acha que é o ponto de partida? Vamos lá. Eu falei justamente umas coisas parecidas no evento de sábado. Pra quem não sabe, eu fui palestrar no evento Amanhecer da Comunicação, que a Patrícia Pimentel, sócia do Pablo Marçal, me chamou. Fui palestrar com o Pablo, fui palestrar com o Matheus Ribeiro, com ela e com a Leila Reis. Foi um evento sensacional. Foi mesmo. E eu falei uma parte da minha história, eu falei sobre procrastinação. Pra você que tá aí de casa e não sabe, bloqueios, eles são feitos em camadas. Então, a procrastinação, ela é um bloqueio, é uma camada de um bloqueio de falta de merecimento. Eu era um procrastinador nato, eu não me achava merecedor dos resultados que eu tava tendo. A procrastinação, o que ela faz? Ela te coloca como não digno daquilo que você tá plantando, daquilo que você tá exercendo, daquela função que você tá fazendo. Ela acha que ela te faz pensar que você não consegue começar, não consegue viver o processo e muito menos desfrutar dele e colher o resultado final. Então, como que eu começo? Como que eu jogo
Como que eu incentivo? Como que eu ativo? Como é que eu ponho essa energia? Nele. Né? Pra gerar resultados. Vamos lá. Tudo são etapas. Micros resultados. Exato. Tudo são etapas. Tudo é um processo. E você não pode pular esse processo. O primeiro passo que você precisa fazer é justamente pegar a potência dessa energia, dessa criatividade que ele tem e jogar em algo produtivo. É uma aptidão, né? Realmente. Tem que pegar uma habilidade que ele gosta de fazer e jogar em algo produtivo. Justamente, tipo, o que você gosta de fazer além de jogar e ficar na internet? Contar com o mágico, desenhar e um pouquinho de escrever. Cara, eu amava desenhar e escrever também. Isso é ótimo. Tá. O que desenhar e escrever melhora, e tanto que o mágico também, nas nossas vidas? Desenvolve muito a criatividade e o raciocínio lógico. O que eu fazia pra... Como eu era também... Às vezes eu podia ficar um pouco fechado. O que eu fazia? Por que eu usava os desenhos? Eu usava os desenhos pra falar o que eu tava sentindo. Pra eu olhar visivelmente, ó, eu tô assim. Então, se eu tô feliz, eu desenhava, eu feliz, vendo meu momento diferente. Se eu tava triste, um pouco nervoso, eu desenhava um desenho diferente. Mas na maioria das vezes eu desenhava pra estimular minha criatividade e pra me imergir no mundo da imaginação. Então eu desenhava personagem, boneco, eu me desenhava como um boneco de um mundo diferente, assim, que eu era muito imerso nisso. Minha imersão também era nisso, na fantasia. Então, se você pega esse lado mais lúdico e transforma em algo produtivo, o que você pode fazer? Eu sei que você é tímido, mas um negócio que vem no meu coração de falar pra você agora, está escrito na Bíblia, inclusive. Você precisa desbloquear isso logo. Por quê? Porque tá escrito na Bíblia que os tímidos não herdarão o reino dos céus. E eu tenho certeza que você carrega uma mensagem muito importante, muito forte no seu coração. E você precisa falar isso para outras pessoas. Como? Você... Inclusive, eu posso falar de uma experiência dentro do La Casa que eu acompanhei de perto. Tem um amigo meu, o nome dele é Felipe. Ele era extremamente tímido. Ele não falava. Ele era totalmente quietinho no canto dele. No La Casa, o primeiro passo da mudança é ter a clareza. E ele teve essa clareza lá dentro. No La Casa, ele falou, eu preciso me libertar disso. Eu preciso parar de fazer isso. Então, o que ele fez que você também pode fazer? Justamente lutar contra o seu medo, lutar contra o seu bloqueio. A gente aprende com o Pablo que o nosso bloqueio, ele tem total intimidade. O nosso maior bloqueio, ele tem total intimidade com o nosso propósito. Então, muito provavelmente, o seu propósito pode realmente falar para multidões. Então, e realmente espalhar essa sua mensagem. E o que você pode fazer? Justamente lutar contra esse bloqueio. O que ele fez? Ele começou a falar com mais gente. Ele começou a realmente ser mais sociável. Foi falar com gente que ele tava recluso. Foi falar com todo mundo da casa. O que mais me impressionou nele foi em uma live do Pablo, lá dentro do La Casa, com mais ou menos 30, 50 mil pessoas na live, só no YouTube. Caramba. Ele pegar o YouTube, pegar o microfone e começar a falar, Pablo, é isso. É outra pessoa. Caramba. E você pode fazer isso. Como que eu comecei? Eu também era muito tímido. Eu não gostava, não é que eu era tímido, mas eu não gostava de falar na internet. Eu tinha vergonha de fazer um story. Eu tinha vergonha de postar um vídeo no feed. Então, o que você, Paula, pode fazer com o Alexandre? Vai incentivando ele. Mesmo se não for na base da pressão e de empurrar. Mas faça com que ele entenda o poder disso, de mostrar a mensagem dele na internet. De mostrar a mensagem que queima no coração dele para outras pessoas. No meu começo foi assim. E inclusive eu respondi essa pergunta na minha palestra de sábado. Não adianta ter cobrança sem a clarificação da comunicação. Então você tem que falar, Alexandre, eu tô falando isso pra você porque você precisa vivenciar isso. O seu melhor é isso. Eu tenho certeza que você não tá sendo o seu melhor ainda, mas seu potencial é gigantesco. E você tem uma mensagem muito forte no seu coração. E você precisa mostrar a sua mensagem dessa forma. Ele vai falar, peguei. E vai começar a ter essa constância. É isso. Então, pega isso que tem dentro de você, essa criatividade, essa potência, essa aptidão na comunicação. Que eu sinto que você tem uma comunicação muito forte. Eu sinto que você tem uma chama de ensinar para as pessoas.
Eu não conheço a história dele, mas eu sinto isso. Pietro, não, e você tá falando exatamente isso. Primeiro que ele já ouviu isso, que ele precisa, que ele tem uma mensagem que ele tem que... Ele já ouviu, não é? Uhum. Ele já ouviu isso. Que ele tem uma mensagem e que ele precisa transbordar dessa mensagem. O Alexandre, ele cresceu ao contrário de você, ele cresceu dentro de uma igreja, mas não a igreja, o espaço físico. Ele cresceu sendo alimentado da palavra. Amém. Então, ele tem experiências com Deus. Aliás, a gente tem uma história muito forte que nos trouxe ao Alphaville. E quando a gente chegou aqui, o sonho que ele teve, em novembro do ano passado, ele desenhou esse sonho. Foi um sonho profético. Amém. Ele desenhou esse sonho. E no dia que a gente chegou aqui, no dia seguinte, ele virou para mim e falou assim: mãe, você viu o que tem no quintal? Eu falei, não, o que tem? Ele falou, olha lá. O mesmo desenho que tava. Uou. Igual. Eu vou mostrar isso pra você. Igual. O desenho que ele fez dia 8 de novembro do ano passado é igual ao que a gente tem no quintal da nossa casa aqui. Uau. Então é assim. Então, Pietro, veja só que importante, né? Eu fiz questão de trazer o Alexandre aqui para quebrar a timidez dele. Né? Porque ele tem a timidez. Durante algum tempo ele ficou assim, gago, né, filho? Que você tava, né? Mas isso a gente sabe que é uma coisa que já passou. Aliás, faz tanto tempo que você não gagueja, já né? Já tô me libertando. Já tá se libertando. Amém. Né? Então, Pietro, peguei o Alê como exemplo. Mas eu quero que esse vídeo, que a gente possa viralizar isso, para a gente resgatar essas crianças, para que esse consumo deles no videogame, nessa dopamina barata, se transforme em energia para aquilo que você fez, que aquilo que seus pais trouxeram para você, para que isso vire numa coisa produtiva. Né? E que realmente isso vire uma fonte também de renda, né? O Alexandre sempre disse que ele quer ser médico. Aí outro dia ele falou para mim, o que você falou mesmo? Você falou, não, mas eu também posso... trabalhar aqui. Viu, Danilo? Ele quer trabalhar aqui, tá? Ele falou, se eu pudesse, eu quero trabalhar lá. Entendeu? Então, porque assim, ele não tem obrigação de fazer nenhuma faculdade. Eu quero que ele seja livre. Ele vai fazer aquilo que ele quiser. Então, essa mensagem que você carrega, Pietro, ela é muito forte. Eu tô falando como mãe, Amém. Né? Mãe de um menino tímido que vive uma realidade que você viveu. Então, que a gente possa realmente, sabe, Pietro, através da sua vida, que Deus te use de maneira sobrenatural. Amém. Para que você leve essa visão, né, de transformar essa dopamina barata em energia produtiva, né, em propósito, para realmente transformar o mundo. Obrigada, viu, filho? Você Tamo junto, Ale. O código? Tá suando? Não, tá quente. Tá. Então dá um tchau, vem cá, dá um tchau ali, ó. Ali pra cá. Tchau. Ai, Pietro, que privilégio, sabe? Amém, obrigado. Eu tenho certeza que isso vai ficar marcado aí na vida dele e na minha também. Deixa eu só falar uma coisa, claro. Concluindo o que eu tava falando. Para outros pais que vivem isso também, do filho ser tímido ou ter um grande problema com as redes sociais, que a Paula perguntou aqui, o que você vê nessa diferença do mundo digital, do mundo real, vamos dizer assim? Tudo é na base do controle. Se você souber governar, instruir e se comunicar bem com o seu filho, fazer com que ele entenda que tudo é um processo, que tudo são fases, tudo são realmente degraus que ele precisa escalar, que ele não pode pular nenhum. E que ele precisa entender essa vivência, que ele precisa entender que ele não pode ultrapassar. Você vai ter uma grande mudança. Então, se o seu filho tá com um problema gigante nisso, controla, comunica, fala, não proíbe. Não proíbe por um montão de tempo assim. Faça com que ele entenda as coisas. Mas essa clareza, usa essa energia, faça com que ele use essa energia em outra coisa mais produtiva. E principalmente, uma coisa que eu me senti de falar agora, principalmente controla o que ele anda vendo na internet. Porque assim, muitos pais andam, em vez deles cuidarem dos filhos, quem cuida dos filhos é o celular.
Putz, agora você falou algo que me incomoda e o Alexandre e eu, a gente tem observado isso de uma maneira forte, né? Aliás, me perguntei, você quer falar alguma coisa, filho? Não? Não dessa vez, né? Mas, assim, isso é uma coisa muito forte, é uma coisa séria, que, aliás, eu quero aqui trazer alguém para também falar sobre isso. Os pais terceirizaram a educação, a responsabilidade dos seus filhos. Gente, é impressionante. Eu não sei se é porque eu estou observando mais isso, mas aonde eu vou com o Alexandre, a gente olha assim, criança que eu não consegue nem colocar comida na boca, assim, comendo assim. Aí a mãe só faz isso aqui, e o menino fica assim. Aí até o Alexandre fala, mãe, olha, eu falo, pois é. Outro dia a gente viu um menino grande, a mãe tendo que enfiar comida na boca dele, a comida caía da boca. Eu fiquei chocada. Eu não sei o que está acontecendo. Esses pais estão loucos. Eles terceirizaram a educação dos filhos. A responsabilidade. Porque é muito mais fácil você pegar um celular e dar para uma criança que fica quieta, né? Do que você entreter a criança. Então, isso que você falou, olha, Pietro, é um movimento que é uma bandeira que você pode ajudar a levantar. Com certeza. Me coloco à disposição também. Acho que a gente tem que levantar um movimento para a gente tem que trazer clarificação do que está acontecendo. E outra, está aumentando os casos de suicídio, problemas com drogas. Por quê? Porque a gente vê vídeos que os caras fazem esses desafios. Duvido que agora você vai lá e pegue uma faca e faz não sei o quê. É verdade ou não é, Pietro? Existe. E foi muito mais tenso isso antes. Eu quero que você entenda uma coisa. O digital, a internet, ela é uma bênção na mão de quem sabe usar. Quem não tem controle, quem vai pela manada, às vezes pode não ser. Por que eu tô falando isso? Eu tô falando isso porque se você cai nessas trends, se você cai nesse papinho aí de que tudo tá sendo... tudo é modinha, tudo é bom demais pra ser verdade, isso acaba sendo o mundo ideal que você cria na sua mente, mas você não consegue ver os problemas que tem escancarados na sua cara. E uma coisa que eu quero falar pra você é o seguinte, sobre essa parte dos pais... não terceirizarem, né? Uma das principais coisas que vai fazer o seu filho avançar e que me fez avançar foi o tempo de qualidade que eu tive com a minha família. Uau. Se eu não tivesse isso, muita coisa ia dar errado na minha vida. Uau. Muita coisa. Não só o tempo de qualidade de estar ali brincando, se divertindo, assistindo um filme junto, mas também justamente de ensinamento. Esse foi o patrocínio que meus pais me deram. Porque eu falei isso também na minha palestra de sábado. Não é patrocínio de dinheiro, não é patrocínio de só ficar dando presente, mas é patrocínio de sabedoria, de conhecimento, de tempo de qualidade, de mostrar na prática as coisas como acontecem e de treinamento principalmente. A sua missão como pai e mãe aqui na Terra é treinar o seu filho para que ele prospere e treine outras pessoas, os seus netos, no caso, também. E hoje a internet é um lugar extremamente influenciável, né? Propício a influenciar o seu filho, no caso. E hoje muita coisa é divulgada que influencia rápido demais, que viraliza rápido demais e as pessoas acham que é muito... suavezinho de fazer, que é muito de boa de fazer, mas não é. As pessoas muitas vezes acabam não vendo mais a fundo as coisas que acontecem, os desafios legais que fazem na internet. Inclusive, aconteceu uma dinâmica, uma trendzinha, né? Há um tempão atrás, nas escolas, que era 3 amigos, um no meio e 2 do lado. A galera do lado pula, e quando do meio pula, os 2 do lado batem as pernas e o cara bate a cabeça no chão com tudo. Meu Deus, eu vi A brincadeira tinha um nome incrível chamado de quebra-crânio. E viralizou. E as escolas, na época, subiram uma campanha, subiram um movimento de que isso era errado. Começaram a fazer vários posts nas redes sociais que isso era terrível. E não se deixa levar por isso, não. Entenda que a internet é um lugar muito... Como eu falei aqui, é uma bênção na mão de quem sabe usar, mas na mão de quem não sabe pode ser uma maldição. Então, saiba onde você tá entrando. Saiba os ambientes que você tá indo, tanto na internet quanto fora. Isso é um conselho que eu te dou. Vai ter tempo de qualidade com seu filho.
larga isso um pouco e realmente começa a ver o mundo real lá fora. Que é algo extremamente essencial para o desenvolvimento do seu filho. Que vai ser algo realmente essencial para estimular a criatividade dele. Principalmente melhorar a saúde da sua família. É isso. Para você treinar o seu filho a ser um ser humano melhor neste mundo. Eu digo que nós, como mães, temos a responsabilidade de deixar aqui um legado de uma pessoa que vai servir, que vai transformar a humanidade. É mais um, mas que vai se juntar com outro, e que se juntam eles serão os generais para fazer a diferença nesse mundo. Amém. E você, Pietro, é um desses generais. E eu desejo de todo o meu coração que Deus continue te capacitando, aos seus pais, que eles continuem recebendo essa instrução que vem do alto. Amém. Né? Porque a gente até ouviu na palestra, que é uma frase que eu já gostava muito de falar, que o nosso melhor network é com Deus. Né? É Ele que vai nos instruindo. E você, Pietro, eu vejo assim, o poder que Deus colocou nas suas mãos, que é só o começo que você está vivendo. Tá? Nós vamos ver você decolar, eu tenho certeza disso. Mas que você seja realmente instruído e capacitado por Deus dia a dia para transformar a vida dos pais e dessas crianças. Viu? Amém. E eu quero agora, Pietro, aproveitar o que você falou, né, de canalizar essa energia, que isso que você viveu também resultou no seu livro, né? Com certeza. Que, aliás, ele esqueceu, tá, gente? Não, sem comentários. Nós vamos deixar aqui depois uma foto do livro, nós vamos colocar Põe aqui... aí na edição. Nós vamos colocar aí a capa do livro, que inclusive já quero. Beleza. Eu queria que você contasse como é que nasceu isso aí. Isso foi uma coisa também junto ali com os seus pais, ou você Sim. sentiu assim, não, eu preciso... Como é que foi? Vamos lá. Minha primeira palestra, como eu falei aqui, não lembro se eu falei aqui, mas minha primeira palestra foi com 13 anos, que eu fui convidada pela minha mentora, no iniciozinho dos meus 13 anos. E a partir daí eu comecei a vivenciar uma ambiência muito forte de palestra, de network, de evento. Contanto que já a minha quarta palestra, se eu não me engano, eu fui fazer uma palestra para mais de 1.000 pessoas lá em Curitiba. Caramba. E foi nessa ambiência que eu tava vivendo que me despertou esse negócio de fazer um livro. Por quê? Porque a minha mentora tava falando de lançar já o segundo, terceiro livro dela. Eu já tava cuidando, né, desse evento, né, que eu fui fazer o vídeo de abertura do dono do evento pra ele se apresentar. Aí, pra eu poder fazer o vídeo de abertura, ele teve que me dar o manuscrito do livro dele, que nem tinha sido lançado, né, já que é manuscrito, pra eu ler todo, entender como é que funcionaria a história e tudo mais. Aí eu tava no processo de ler o manuscrito, ouvindo a minha mentora falar sobre livro. Era o lançamento do livro do cara do evento. Aí tava livro. Aí eu falei, não, peraí. Tô entendendo. Eu tô ouvindo de ambiência, de network, de conexão. Eu tô ouvindo o Pablo falar que o Pablo ele tem mais de 45 livros escritos. E como é que se diz? O ecossistema dele. Aí é o que eu tô vivendo agora. Aí tudo... Não, mas peraí. Se eu tenho conhecimento suficiente pra escrever tenho bagagem boa, eu tenho realmente um propósito forte pra escrever, eu sei que eu posso impactar outros jovens de maneira muito mais eficiente, de maneira muito melhor, por que eu não fiz o meu ainda? Aí a gente tava conversando numa pizzaria. E você tinha quantos anos? 14? 13? É verdade, foi 13. Foi mais pro finalzinho dos meus 13. Eu já tava pensando nisso. Falei, não, peraí. Vamos lá. Qual que vai ser o nome do meu livro? Eu lá no bloquinho de notas na pizzaria. Não, peraí, vamos lá. Qual que vai ser o nome do meu livro? Meus pais lá, todo mundo conversando. Eu tô no meu mundinho aqui, peraí. Eu falo muito nas minhas palestras que... nunca é cedo tarde demais pra começar. Porque muita gente mais velha fala, não, eu já não tenho mais idade pra isso. E muita gente nova dá desculpa que não, eu vou começar mais tarde. Uhum. Mas não. E eu tava pensando alguma coisa assim, tava falando que, não, por que esse não pode ser o nome do meu livro? Eu falei, mas já tá meio batido já esse nome, eu já tô falando isso todas as vezes na minha palestra. Não quero. Mas eu vou manter essa ideia de que não precisa de idade, não existe idade pra ser sua melhor versão, pra começar aquilo que você deseja. Mas qual que é o assunto principal que eu falo?
qual que é por que eu chamo as pessoas? Pelo meu lifestyle. Qual que é o meu lifestyle? Empreendedorismo. Então, pode ter um negócio disso aí. Empreendedorismo, não tem idade, pá, bum! Surgiu. Nasceu um livro. Mas assim, eu queria que fosse uma surpresa pra todo mundo que eu tava escrevendo meu livro. Então não falei pra minha mentora, não falei pros meus pais, não falei pra ninguém. Eu tava começando a escrever ali, não é isso aí. É isso que vai ser. Vai ser assim. Aí quando eu falei, a minha mentora falou, nossa, que demais você tá fazendo. Só que o que você tá escrevendo agora podia ser o meio do livro. E você tá contando no início. Peraí que eu vou te ajudar. Aí mostrou todo o background da minha jornada. Eu não tava nem contando a minha infância, eu já tava contando direto das minhas palestras. Eu não tava contando o meu background, da minha evolução, do negócio de edição de vídeo, não tava. Aí ela me ajudou, me clarificou, eu fui entendendo, fui escrevendo, tudo no Word ali, e surgiu. Surgiu uma obra sensacional, que eu tenho um orgulho gigante de ter feito isso. E foi um processo muito louco. Por quê? Todo esse negócio da ambiência que eu vivi, dessas palestras e tudo mais, sim, foi um alto e baixo gigantesco na minha vida. E, inclusive, eu fico muito feliz de ter aprendido com isso. E o que acontece? Nesses altos e baixos, eu tinha vivido muitas derrotas já no início. Nesse negócio de palestras, né? E eu não tinha ressignificado isso 100%. E pra você escrever um livro da sua história, você vai ter que vivenciar isso novamente. E todas as minhas derrotas foram pra mim. Tudo de uma vez. Inclusive, eu falei isso mais uma vez, né? Fundo da palestra. Mas eu sempre conto isso. Porque é algo muito forte que aconteceu na minha vida. E a partir disso, eu tive uma crise de essência. Eu não falo crise de identidade ou crise de essência. Porque a minha identidade eu sempre soube. Nunca saiu de mim. Eu sou a imagem e semelhança do Criador. Assim como você que tá assistindo é. E... Enfim... Minha essência foi embora. Meus pais não conheciam mais o filho que tava em casa. Eu fiquei totalmente improdutivo. Meu rendimento e minhas notas na escola caíram. Eu me sentia alguém como se eu nunca tivesse recebido um propósito. Vagando por aí sem motivo nenhum. Só... Eu deixei de viver e comecei a existir. Eu não tinha mais um motivo pra acordar da cama todos os dias. Não era. Contanto que, como minha mãe falou aqui, o meu livro, eu comecei a idealizar e escrever ele mais ou menos caminhando pro final dos meus 13. E eu só fui lançar ele de verdade no final dos meus 14. Caramba, 1 ano e pouco. Então foi um processo de 1 ano produzindo o meu livro. Mas o que a gente entende, que a gente aprende? Que se é pra fazer na excelência, tem que fazer na excelência. Eu já ouvi o Thiago falando isso, inclusive meu pai, ele falou isso pra mim. Me mostrou, né, no caso. Se você tem um projeto e você tá encarregado de fazer esse projeto, já faça com excelência logo na primeira vez. Não espere a segunda chance pra fazer. Eu tô trabalhando cada vez mais nisso. Eu confesso que eu dou umas vaciladas nesse negócio de fazer com excelência, tudo, mas pra você entender, o primeiro passo, como eu falei aqui, o primeiro passo pra mudança é ter a clareza. Se você entende que você não tá fazendo excelência, que você não tá fazendo o melhor que você poderia fazer, você vai voltar lá e vai fazer sim. Eu dou um exemplo prático nisso. Mas tem que começar a fazer. Com certeza, dou um exemplo prático nisso, inclusive. Justamente nessa parte da edição de vídeo. Quando eu comecei, eu tava fazendo um curso, que meu pai, mais uma vez, ele falou, filho, você vai fazer. Aí eu falei, tá bom. E um processo pra você entender, não existe nada que você não possa, que você tenha que fazer que não seja na prática. A teoria realmente é maravilhosa, ela é muito boa, mas se você não colocar ela em prática, de nada vale. É verdade. A sabedoria é o conhecimento aplicado. E o processo do curso, pra você realmente aprender e vivenciar aquilo que ele tava ensinando, né, o professor na prática, era fazer um vídeo com todos os materiais que ele te manda, fazer todo o processo de edição de vídeo, organização e montar o vídeo. Aí eu peguei o vídeo e montei. Aí eu falei, nossa, o vídeo tá assim, deixa eu ver como é que ficou o dele. Aí eu vi o dele e falei, não é possível.
o meu tá horrível, tá um lixo. E o dele tá muito bom. Só que o que ele me despertou ali, ele falou, eu vi, ele tá usando coisa diferente que ele não deu pra gente. Ele tá usando música externa, tá usando imagem diferente. Eu não consigo ter um vídeo desse comigo no meu portfólio, vamos dizer assim. Eu vou voltar e vou fazer outro. Aí eu construí uma narrativa diferente, eu comecei a fazer coisa diferente, peguei música diferente, peguei coisa diferente e falei, tá aí. Olha como tá muito melhor o meu vídeo agora. Fiquei muito feliz. Então, pega isso pra sua vida. Faça na excelência. E se você entende que não fez, volta e faz na excelência ou no próximo ou no mesmo. Mais uma coisa, mais uma vivência do La Casa. Eu ia te falar isso, aproveita que eu quero ouvir do La Casa, eu tenho duas coisas, a gente tá com o nosso tempo aí, aqui é uma coisa assim, o flow vai indo, a gente começa a falar e não para mais. Mas assim, duas coisas que eu quero que você fale que a gente não pode encerrar esse podcast sem falar. Eu quero que você me conte a experiência do La Casa. Aliás, aquele vídeo que eu vi o dia que você entrou, foi você que produziu? Foi, não, foi incrível. Meu pai. Demais, gente. Nós vamos deixar aqui também o link. Bom, já vamos... Você pode falar seu Instagram, mas a gente também já vai deixar marcado aqui. E porque assim, hoje você é o Pietro que estava no La Casa, né? Que andou junto com o Pablo, que andou de helicóptero junto com o Pablo. Isso foi sensacional. E todo mundo quer saber. Então, vamos lá. Todo mundo quer saber. Conta. Vamos lá. Primeira coisa, a experiência do helicóptero foi sensacional. É muito bom você pegar insights antes da verdadeira experiência acontecer. Eu já comecei a analisar a situação antes de entrar, porque é muito surreal. Tem um helicóptero gigante na sua frente, aí ele se rodando, as gramas balançando. Eu entrando no helicóptero, barulho, não dá pra ouvir ninguém. Aí o Pablo veio, ele colocou o cinto em mim, pegou o fone, colocou o fone em mim e fechou a porta. Aí a gente subiu, sobrevoou o lugar lá, e eu fiz uma pergunta pro Pablo. Eu falei, Pablo, como é que foi o seu primeiro voo? Aí o piloto falou, a galera tá braba aí, já tá começando com como. Aí ele falou, cara, o meu primeiro voo foi sensacional, eu já comecei pilotando. Eu tinha saído de Goiânia pra Belo Horizonte ou pra... Eu não lembro o lugar onde ele falou. E ele falou, inclusive... Eu aprendi algumas aulas no YouTube, eu vou mostrar pra vocês. Aí o helicóptero quase deitou. Todo mundo morrendo de medo, eu só tirando sarro da cara de todo mundo, dando risada, eu não tive medo nenhum. Aí ele que tava pilotando. Ele foi o copiloto. Foi o copiloto. E ele falou, inclusive, da próxima vez que vocês forem entrar num helicóptero, nunca entre em um voo sem saber o nome do piloto. Porque no desespero você tem que chamar o piloto. Não, tô brincando. E foi muito bom viver isso. E, tipo... destravar isso. Porque eu nunca tive contato com um, né? E agora o ensinamento que eu tava falando do La Casa. Teve uma prova, duas provas que eu quero contar pra você que tá assistindo aí e pra você também, Paula. Você viu já a primeira prova que eu falei lá, que foi de liderança, né? Dos cubinhos. Que eu desbloqueei uma parte que tava oculta dentro do meu cérebro. Pra você que não sabe, teve uma prova lá dentro do La Casa que foi uma prova de liderança. Essa prova consistia em um líder que tinha que comandar o seu time pra ficar o máximo de tempo possível com 4 cubos, tipo assim, tá eu e a Paula aqui, a gente tá com os braços assim, e entre os nossos braços tem que estar 4 cubos grandes de isopor. Tinha que ser assim em toda a galera do time. E a função do líder, ele não podia pegar os cubos e mexer e mudar, não. Era fazer com que não caísse. Como ia fazer? Problema do líder. E eu fui pra essa prova, eles já falaram, quem vai ser o líder? Eu já levantei a mão, não deixei nem espaço pra ninguém levantar, porque eu queria realmente de cabeça nessa prova. Por quê? Porque a gente teve uma conversa antes com o Israel, que trabalha lá dentro, ele é um cara sensacional, inclusive. E ele falou, se você realmente quer se posicionar, se você realmente quer viver o novo, se você realmente quer ter novas experiências, cara, vai pra cima. Se você quer ser um líder, se você realmente quer desenvolver mais o seu lado, vai. Aí eu falei, não, então eu vou. Vai perguntar quem é o líder, eu vou levantar minha mão. Aí foi isso que eu fiz. E, bom, resumo da ópera. Foi nessa prova que eu descobri verdadeiramente quem é um líder de verdade e o que ele faz. Um líder de verdade não é aquele que xinga, não é aquele que julga toda vez que um membro da equipe erra. Um líder de verdade é aquele que equilibra o emocional da equipe, que deixa todo mundo em unidade, com mentalidade em unidade. Um líder de verdade é aquele
que coloca principalmente a comunicação como um dos maiores pilares do time e faz com que os outros se sintam líderes em suas respectivas áreas. Uau, sensacional. E foi isso que eu fiz na prova. Bom, o que aconteceu? O meu grupo, ele teve quase o dobro de tempo nas 2 etapas da prova. Caraca. Porque a primeira etapa da prova era contar o tempo até todos os cubos ficarem em pé, né, serem segurados, e o segundo tempo começava, e realmente a prova realmente começava a partir do momento que todos os cubos já estivessem assim. O máximo de tempo que o grupo poderia ficar. Isso aconteceu justamente por conta do fator da liderança. Isso foi sensacional. Por quê? Por que você tá falando isso, Pietro? Porque você quer se vangloriar falando que você foi um bom líder? Não. Eu quero te falar que é o seguinte. Antes, eu não tinha esse senso de liderança. Eu era um menino bloqueado nisso. Eu achava que todo mundo tinha uma capacidade muito maior que a minha de ser um líder muito melhor que eu. Mesmo já tendo um mindset um pouquinho mais preparado. Em trabalho de escola, sempre os outros que eu queria que desse as ordens, sempre os outros que eu queria que tocasse. Eu sempre era o cara que recebia. E lá no dia, eu fui lá pra destravar isso. Inclusive, um outro dia, eu tava na casa de uma amiga nossa. E ela estuda comportamento humano muito fielmente assim. E ela tem o poder de analisar pela sua coluna, pela sua postura, se você tem uma postura de líder ou não. Caramba. Ela foi analisar a minha e adivinha, você não tem uma postura de líder. Mas a única coisa que eu tava me preocupando era... E eu perguntei pra ela, tá, eu não tenho, agora, mas eu consigo desenvolver? Ela falou, consegue. Eu falei, tá bom, só isso que me basta. E eu fui buscar desenvolver. Uau. E a segunda prova, que foi realmente sensacional pra mim, foi a prova do barco. Nessa prova, eu já sabia disso, mas eu fui viver isso mais uma vez, com mais potência, como transformar seus erros em resultado. Foram 4 times, divididos em 3 pessoas. O objetivo da prova era o seguinte, era você colocar a jangada no lago, atravessar e voltar com essa jangada. O que aconteceu? Nosso grupo foi o último a entrar no lago. Mesmo assim, a gente não desistiu de montar. Era o primeiro, o segundo, o terceiro grupo entrando, a gente foi lá, bora. Só que acontece, os mentores, eles falaram o seguinte, só 2 ficam em cima da jangada. O que a gente entendeu? Como somos em 3, 2 ficam em cima da jangada e 1 vai empurrando. Mas não podia. Por isso que é importante a comunicação na sua vida. A comunicação é uma das principais pontos importantes dela, é justamente você receber ela. E o meu time não recebeu a informação de forma clara. Por isso que a gente foi em último nessa prova. Mas a gente fomos e voltamos. No meio do lago, a gente tinha deixado a jangada lá. No meio do lago a gente tava voltando sem. E os mentores, aí, deixou lá por quê? Volta. A gente voltou, pegou o barco, fomos. Mas mesmo assim, ficamos em último. Os mentores jogaram uma pressãozinha em nós. E falaram, 3 marmanjos de 1,70, deixando coisa pra trás no meio da prova. Tem muita coisa a se pensar a partir disso. Putz. E eu tinha 2 escolhas. Ou eu ficava tristinho pelo resultado que eu tive. Mesmo ficando em último, eles elogiaram muito a nossa performance. Porque a gente teve muita garra, mesmo assim. E eu podia ter ficado tristinho. Por quê? Mas eu ia acabar com o meu rendimento no dia, eu ia acabar com a minha energia, eu não ia receber mais a live do Pablo de forma correta, eu não ia receber mais as aulas, todos os ensinamentos, justamente por ter focado essa energia lá. Ou eu poderia, peraí, o que aconteceu aqui? Quais são os ensinamentos que eu posso pegar dessa prova pra agir melhor na próxima? Eu escolhi a segunda opção. Claro. Pra quem não conhece, tem um grande palestrante que é uma inspiração pra mim, o nome dele é Marcos Rossi. Ele é do time do Tony Robbins, ele é o palestrante de 100 braços e 100 pernas, não sei se você já ouviu falar dele. Já. E eu sou editor de vídeo oficial do canal do YouTube dele. Sério? Sim. Que legal. Pra você que não sabe, ele é do time do Tony Robbins. Gente, vou te falar, que menina retada. Meu Deus. Ele é do time do Tony Robbins, que é o maior treinador de pessoas do mundo. Ele representa ele aqui no Brasil. Uau. E uma das frases que ele mais fala é: o seu foco vai pra onde a energia flui. Justamente isso que vai pra onde a sua energia flui. Pega essa. Se o seu foco vai pro problema, a sua energia vai pro problema. Se o seu foco vai na solução do problema, você já entendeu. E, enfim,
O La Casa Digital, ele foi um divisor de águas na minha vida. Eu pude viver grandes experiências, aperfeiçoar conexões, tudo mais. Pude viver uma experiência diferente. Mas, como eu falei lá na palestra no sábado, nada disso aconteceria se eu não me posicionasse, se eu não tivesse ido na palestra, se eu não tivesse feito o meu vídeo. Então, seu posicionamento, sua forma de se comunicar nos seus vídeos, na sua internet, na internet, sua forma de agir, sua forma de se posicionar tanto no digital quanto aqui no real, também conta. É aquilo que a gente fala, são as suas decisões no agora que vão te levar para o próximo nível. Então, você precisa pensar, né? Tem até uma frase que fala que você pensar localmente e agir globalmente, né? Então, você pensar aqui, resolve agora, decide agora para você ter resultado. Longo prazo. Né? Não tem como. Pietro, eu tenho tanta coisa assim que eu ainda queria continuar ouvindo de você. Passou muito rápido o nosso tempo, voou. Mas acho assim que tem uma coisa importante que eu queria muito que você falasse da sua mentoria. Pode falar. Qual é o foco da sua mentoria? Eu tenho certeza que tem muita gente falando assim... Que mais? Onde que eu escuto? Como é que eu vou atrás? Beleza. Né? Eu acho assim, eu não sei se você... Como é que está acontecendo a sua mentoria? Como é que ela está sendo produzida? Mas o foco... Porque eu vejo assim, que você tem um trabalho para fazer com os jovens, né? E eu acho que você tem uma mensagem muito grande para deixar aos pais também, junto aí com os seus pais, em responsabilidade aí com eles. Então, conta pra gente, como é que é essa mentoria aí? Beleza, eu tenho 2 formatos de mentoria, a individual e a em grupo. Vou falar da em grupo primeiro. O foco da minha mentoria é nos jovens, mas eu não deixo de receber os pais, os adultos e tudo mais. Mas por que, Pietro, que o seu foco são os jovens? Porque é o seguinte... Eu entendi que a gente tem que atingir a semente. A gente tem que atingir os frutos das árvores. Uau. 2 árvores fizeram fruto, fizeram um brotinho. Se a gente não nutrir, se a gente não melhorar, não regar, não dar adubo pra esse broto, ele não vai se desenvolver mais do que as 2 outras árvores que fizeram ele. Caraca. Então a gente precisa dar mais fruto pra esse brotinho do que as 2 grandes árvores. Sensacional. Atingir a semente é fundamental e é por isso que eu escolhi fazer uma mentoria para os jovens, tanto por conta disso, quanto porque a minha linguagem bate muito mais com a deles. Com certeza. Mentoria é o seguinte, a mentoria Empreendedorismo Não Tem Idade, é o mesmo nome do seu livro? É o mesmo nome do meu livro. Porque também é o mesmo nome do meu movimento. E é uma mentoria de 3 meses, com acompanhamento de 3 meses, onde o mentorado tem acesso total ao meu WhatsApp privado. A gente mantém nutre um relacionamento sensacional. A gente tem um grupo com os mentorados, falando sobre os avisos. E é o seguinte, nessa mentoria de 3 meses, a gente dá uma aula semanal pelo Zoom, para que todo mundo consiga entender. E durante esses 3 meses, nós temos 3 encontros presenciais, um por mês. O foco é a gente viver experiências e pegar insights novos com todos os mentorados. Pietro... Mas como que funciona? Uma aula solta? Não. Eu entendo que se eu realmente quero tocar a sua vida, eu tenho que dividir meu produto por fases. Eu tenho que tocar, eu tenho que realmente atingir você em todas as áreas da sua vida. Então a primeira fase é justamente, logicamente, a fase da desconstrução. Eu tenho que desconstruir, quebrar as suas crenças, seus bloqueios, para que você possa se libertar de tudo aquilo que estava te impedindo de avançar para construir algo novo na sua vida. Depois dessa fase da desconstrução, eu começo a alinhar a fase do digital, do posicionamento, de você ganhar grana com o digital. Mostro pra você sobre empreendedorismo, posicionamento digital no Instagram, criação de conteúdo, comunicação. Tem idade mínima pra entrar? Como é nada, que é? Eu tenho aluno de 8 anos a 17. Caramba! Eu entendi até com o Pablo, né, que se você consegue falar com uma linguagem que todas as idades entendam, você é um comunicador formidável. Porque até alguém mais velho, de alguém mais novo, consegue te entender. E, inclusive, você que é pai, também pode entrar junto com o seu filho, tá tudo certo. E eu alinho tudo. Ah, mas Pietro, eu queria aprender sobre tal área.
Você consegue me mostrar? Se eu não tiver dominância nessa área, eu pego alguém do meu network e coloco lá pra ensinar. Como eu já fiz nessa área. Nessa primeira mentoria, nessa primeira turma. Dropshipping, posicionamento digital, com tráfego pago, mídias sociais. Coloca essa galera justamente pra te ensinar o espiritual, que também é muito importante pra sua jornada. É justamente a base, né? E é assim que funciona a minha mentoria. São esses 3 meses em conjunto, 3 encontros presenciais, aula semanal. Essa em grupo que você falou, e você tem uma outra que é individual. É individual, que também são 3 meses de acompanhamento. Você também tem o meu contato pessoal. E a gente vai alinhar realmente o que você está precisando no momento. Eu quero realmente passar esse processo de desconstrução e reconstrução. Só que você tem um acesso muito maior a mim, porque a gente tem mais 2 horas junto, toda semana. Eu e você aqui, ó. É exclusivo. É exclusivo. E eu atendo justamente o que você precisa. Eu não coloco o globo de todo mundo. Eu falo, o que você tá precisando? Personalizado. É personalizado pra você. Se você quiser melhorar seu digital, eu só mostro o digital. Se quer melhorar seu espiritual, só mostro o espiritual. Se você quer mostrar tudo, eu faço tudo. É justamente personalizado pra você. Porque o meu foco é justamente você prosperar pra fazer com que outras pessoas prosperem. Mas primeiro você tem que mudar no seu interior pra mudar outras pessoas. Uau, pega essa, gente. Eu falei que esse podcast hoje ia ser, né? Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu ainda tenho uma pergunta, eu não posso acabar o podcast sem fazer essa pergunta. Você pensa em fazer uma faculdade? O que você vislumbra daqui pra frente pra sua vida? Porque eu entendo, Pietro, posso estar errada, mas me corrige, que agora nós temos um Pietro, um antes e depois do La Casa Digital. Com certeza. Certo? E você, antes do La Casa, você queria fazer uma faculdade, agora você mudou de ideia. Como é que ficou isso na sua vida, nos seus projetos? Olha, sobre essa questão da faculdade, uma questão que eu tenho que pensar muito. Porque eu tenho e não tenho. Eu já vi muita gente especializada nisso falando, inclusive o JJ falando sobre isso. Ele falando, galera que fala pra, às vezes, não ter faculdade, tá desvalorizando a educação. Porque esse é um dos pilares que eu mais apoio, ele falando, né, o JJ. Só que assim, algumas faculdades não me dão o mesmo retorno que você parasse e começasse a investir e produzir cada vez mais. Mas eu tenho 2 faculdades que eu penso, talvez, em fazer. A Link, que é a Business School, ela é uma faculdade totalmente voltada para esse ramo do empreendedorismo, do digital. Contanto que ela não aceita ENEM. Se você faz ou não faz, tanto faz. Ela te avalia totalmente de uma forma diferente, avalia o seu inglês, seu trabalho em equipe e mais uma função que eu esqueci. E a proposta dela é totalmente diferente. Você analisa empresas, coloca proposta de intervenção para essas empresas. Então, tipo, um negócio novo que eles poderiam criar, por que deu tal problema na empresa e como eles poderiam resolver. Isso que é a Link. E outra que um amigo meu, Arthur Diniz, que ele é um dos maiores nomes de dropshipping do Brasil. A gente tava conversando justamente sobre isso. E ele falou, eu entrei numa faculdade sobre relação e gestão de pessoas. E, cara, foi sensacional. Eu entrei depois que eu já fiquei milionário. Porque ele é conhecido como o milionário que fez a pessoa que fez o seu primeiro milhão antes do primeiro beijo. E justamente com dropship. Gente, que geração é essa? Faz o primeiro milhão antes do primeiro beijo. Meu Deus! Meu Deus, eu preciso atualizar minha mente. Socorro, Deus! E ele falou pra mim, eu entrei nisso e foi sensacional pra mim. Foi um divisor de águas, porque eu consegui entender muito mais como funcionam as pessoas, como funciona o raciocínio delas em relação, como é que é o nome em relação dessa aí que ele cerebral. Gestão em relação de pessoas, eu não lembro direito o nome, mas o conteúdo que ela aborda é justamente esse. Será que não é uma relações públicas? Acho que não. Não deve ser. Mas é isso que eu penso em relação à faculdade. Eu tenho que pensar muito se eu vou fazer ou não, mas se caso eu for, é uma dessas 2. Entendi. Você acha que essa sua dúvida, ela começou depois do La Casa ou antes do La Casa já era? Já tinha isso? E você nunca teve uma pressão dentro de casa de, o que você vai fazer? Não, nada. Né? Eu acho isso muito importante, gente. Eu tenho falado muito isso com meu filho, sobre ele ter... banheiro, eu tô muito apertado. Não, tá acabando. Muito, sério.
Sério. Vamos encerrar. Não, nós vamos encerrar. Ô, gente, eu vou continuar esse papo, mas eu só vou liberar porque ele tá precisando muito ir no toalete. Vai falando aí. Ô, gente, é aqui, ó. Ah, tá. É aqui. Ô, gente, eu vou fazer aqui um final inusitado. É a primeira vez que o meu convidado sai para ir ao toalete. Mas, gente, vamos cá entre nós. Ele tomou um jarro de água em 1 hora. Então, eu não vou deixar deixar ele com a palavra final. Eu não vou finalizar. E olha olha que espontaneidade. Não, que Deus me permita simplesmente sair no meio do podcast e fazer um xixi. Entendeu? Tá? Seja livre. Tá? Seja livre. Não, nós vamos continuar. Nós não vamos parar, não. Nós vamos esperar ele voltar, porque essa espontaneidade é que faz ele chegar onde ele chegou. Você tá pensando o quê? Isso aqui não tem nada combinado, tá bom? Isso aqui aqui nós estamos deixando o flow. E esse é o flow. Ô, Pietro, nós estamos te esperando, tá? Você não acha que eu acabei, não. Volta que nós estamos aqui. Agora você tem que dar a mensagem final. Vou falar 2 agora. Não, Pietro, eu tô falando que pela primeira vez, eu não sei nem se existe isso em outro podcast, é a primeira vez que alguém levanta e deixa, tá? O meu convidado se levanta e deixa a apresentadora aqui na mesa. Não, eu vou falar um negócio agora. agora. Que eu chamei sua mãe pra sentar aqui pra gente trocar uma receita aqui. Pietro, por que você fez isso? Eu não tenho necessidade de aprovação nenhuma, mano. Nossa, toma essa, ó. Tá vendo? Se eu tenho que fazer o que tem que fazer ali... Ele não ia fazer xixi sentado, né, Meu, você faz, eu faço, todo mundo sabe disso, senão a gente não estaria vivo agora. E, meu, eu vou deixar de falar por medo de quem vai pensar de mim, ai, nossa, ele levantou no meio do podcast pra ir no banheiro. Meu... Eu amei isso. Eu não tenho necessidade de aprovação, não. Eu vou e volto. Calma aí, moço. Bom, então agora, Pietro, você precisa deixar essa mensagem final. Eu já quero te agradecer. Amém. Foi maravilhoso. Eu acho assim, Pietro, que a gente tem que trazer você mais vezes. Pode. A gente precisa transbordar disso que você tem. Tem muitas crianças, tem muitos jovens e muitos pais que precisam te ouvir. Amém. Né? Tem bastante assunto ainda pra falar. Não, e acho que a gente tem que fazer um bate-papo em família, botar seus pais aqui pra gente trocar uma bola, sabe? Assim, eu acho que a gente tem que produzir mais conteúdos como esse. O mundo tá precisando de mensagens como a sua. Amém. E aí, deixa aí o seu... Vou deixar. Seu recado. O seguinte. Vou deixar uma pros pais e uma pros filhos. Pode ser? Fica à vontade. Você já foi até no banheiro, meu? Você manda aqui. Vamos lá. Primeiro pros filhos. Você que tá me ouvindo aí que você é jovem. Busca investir o seu tempo no agora. Invista no agora. Colha plante no agora, pra você colher depois. Uma das frases que eu ouço e que realmente faz eu e meus amigos que também tá nessa ambiência pensar muita gente hoje em dia tá escolhendo fazer o quê? Aquela frase, né? 10 anos de ralação e 70 anos de curtição, ou 10 anos de curtição e 70 de ralação. E muita gente tá escolhendo esse segundo caminho, 10 de curtição e ficar ralando 70 anos depois. Mas se você, jovem, com essa potência, com essa energia, com esse raciocínio rápido que você tem, começar a investir em conhecimento, em mentoria, em livro, em imersão, em evento, realmente começar a desenvolver essa sua cabecinha aí, começar a prosperar e transbordar na vida de outras pessoas, cara, você vai ser sensacional. E eu vou ficar muito feliz se você escolher esse caminho. Você vai ralar desfrutando, você vai ralar se divertindo, você vai ralar gostando muito do que você faz, porque não adianta nada você ralar um monte naquilo que você não gosta de fazer. E curtir, viver aí doidado por mais 70 anos aí, ficar tranquilinho. E pra você que é pai e tá me ouvindo aí agora, invista no seu filho, patrocine seu filho, tenha tempo de qualidade com ele. Ensina, instrui, principalmente treine ele para as coisas que ele vai viver, para as situações que ele vai viver no futuro. Porque se você não educar, se você acabar terceirizando, né, como a gente falou aqui, a educação do seu filho para outra pessoa, quem vai educar ele vai ser a vida. E a vida bate muito mais forte. O seu papel aqui na Terra, que Deus te chamou, que te permitiu ter um filho, é justamente para você treinar ele. Para
como tem uma frase que tá escrita até na Bíblia isso, que filhos são como flechas e que devem ser lançadas muito mais longe do que os próprios arqueiros podem ir. Sim, é isso aí. Esse é o seu propósito como pai e como mãe. Seu propósito individual é outro. Mas como pai e mãe, seu propósito na terra em relação ao teu filho é esse. Uau! Gente, que incrível esse papo com você, Pietro. Muito obrigada. Fala aí seu Instagram. Meu Instagram é Pietro, P com I. Eu tô vendo muita gente escrevendo meu nome com Y agora, não tô entendendo isso. Pietro.cepeda. Cepeda. Tá, fica aí. Nós vamos então pensar de outra forma da gente trazer você, os seus pais, pra gente transbordar aqui. Pietro, muito obrigado. Que você continue junto. Abençoado e que você seja luz por onde você passar. Tá Amém. Bom? Muito obrigado. Obrigada. Viu? Valeu, gente. Tamo Até junto, a próxima. Gente. Um beijo.